Para reconhecimento de uma despesa, também tem que haver uma confiabilidade, né? E a despesa ela provoca exatamente o contrário da receita, ou uma diminuição de ativo ou um aumento de passivos. Então, quando a gente tem a depreciação de um equipamento, né, a utilização, a diminuição do valor de um ativo pela sua utilização, né, quando a gente aloca parte desse ativo como despesa, a contrapartida está acontecendo no ativo uma diminuição do valor desse ativo. Quando a empresa tem, por exemplo, obrigações trabalhistas, ela reconhece uma despesa, o consumo aí da mão de obra, e se ela não pagou ainda, como contrapartida, um aumento de obrigação, um aumento de passivo. E é no reconhecimento de receitas e no reconhecimento de despesas que a gente utiliza o regime de competência. Então, independe o momento do pagamento ou o momento do recebimento dessas despesas, dessas receitas. O que vale é o fato gerador. Então, no caso de provisões trabalhistas, a provisão é uma expectativa de um desembolso futuro, né, caso a empresa venha a perder alguma causa na justiça. Mas o fato gerador para já reconhecer a despesa, né, de obrigações trabalhistas é o fato do funcionário já ter trabalhado. Então já houve a incorrência do fato gerador, né? Se existe a expectativa de uma saída de recursos e se a probabilidade é alta, né, reconhece-se exatamente a despesa no resultado, tá? E coloca-se isso no balanço patrimonial como um passivo, como uma obrigação. Então, ainda não houve o desembolso, mas no resultado, os investidores, né, os financiadores já têm uma noção de que possivelmente no caixa futuro pode haver uma redução em virtude da necessidade de pagamento aí dessas obrigações trabalhistas, né? Então, que vai ser estabelecido por estimativa, mas nem por isso ela deixa de ser apresentada. Bom, e a gente tem na apresentação, né, no reconhecimento desses ativos e também dos passivos, algumas bases de mensuração, uma determinação aí dos valores que vão ser reconhecidos então como tal. E isso, né, cada uma das normas vai determinar a forma com que são atribuídas essas bases de mensuração de ativos e passivos. No caso dos ativos, a gente tem alguns valores de entrada, né, que ele é mais objetivo, é uma representação do quanto custa, por exemplo, custos históricos, né, é o quanto foi pago na data da aquisição. Então, os imobilizados, os intangíveis, o quanto você pagou. Essa é a representação daquele ativo no balanço patrimonial. Por outro lado, você pode ter também alguns valores de saída, valores realizáveis líquidos, valor de mercado líquido, considerando, né, uma venda ordenada. Você pode ter ativos que o valor é estabelecido por fluxos futuros de caixa trazidos a valor presente, né? E no caso da descontinuidade, a gente pode ter, por exemplo, os valores de liquidação. Então, para atribuir valor, né, a esse conjunto de ativos, a gente tem diversas bases de mensuração. E aí, as normas, os procedimentos técnicos particulares, né, de cada um desses ativos e também de alguns passivos, a gente tem a especificação
do que vai ser usado como premissa, né, como norte para estabelecer o valor desses ativos e passivos. Então, resumidamente, né, dentro dessa estrutura conceitual, dessa base, né, que vai ser o pontapé inicial para que vocês entendam todos os outros pronunciamentos que vão ser apresentados, né, todos os outros conceitos que vão ser apresentados, na verdade, aqui a gente define conceitos fundamentais, base. Qual que é a teoria que foi escolhida? Não é uma norma, não é propriamente dita uma regra, mas é um conjunto de princípios que vão ser utilizados, que vão ser seguidos na elaboração exatamente dos pronunciamentos e de normas propriamente ditas. Então, é uma estrutura que é utilizada em todos os outros pronunciamentos. Pode haver, né, um número limitado de conflito, por exemplo, entre a estrutura conceitual e um pronunciamento técnico, mas quando isso acontece, a estrutura precisa ser revisada. Então, de tempos em tempos, há uma necessidade de verificar se aqueles conceitos fundamentais realmente eles estão de acordo, né, com todos os pronunciamentos técnicos emitidos. E para a gente concluir, né, aonde é que a gente usa esses conceitos fundamentais, né? Essa estrutura conceitual básica, na elaboração das demonstrações contábeis. Então, hoje, o conjunto completo de demonstrações contábeis, de relatórios que são exigidos, a gente tem o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, e aqui a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração do fluxo de caixa, a demonstração do valor adicionado, chamando a atenção de que ela não é obrigatória, segundo as normas internacionais de contabilidade, mas o Brasil é um caso particular que tem uma norma, um pronunciamento técnico específico para tratar do valor adicionado. E as notas explicativas, né, que não são demonstrações contábeis, mas complementam aí as informações divulgadas nos demais relatórios, né, nas demais demonstrações. Então, a seguir, como exemplo, a gente trouxe os demonstrativos contábeis, né, os relatórios contábeis financeiros da Ambev, que é uma companhia aberta que tem ações negociadas na Bolsa de Valores, para a gente entender como é que essa estrutura conceitual ela auxilia, né, na elaboração desses relatórios contábeis financeiros. Então, um primeiro relatório que a gente tem é a demonstração do resultado, e aí vocês podem observar justamente uma confrontação de receitas, custos e despesas. Então, aquilo que é determinado, né, como receita ou como despesa é o conceito. E aí, de acordo com a atividade da empresa, essas receitas e essas despesas, custos e despesas, vão sendo reconhecidos, impactando o balanço patrimonial, impactando ativos e passivos, de modo que no final do exercício social a gente tenha um resultado. Então, a confrontação dessas receitas e despesas, de acordo com o regime de competência, no final de um período contábil, de um exercício social, isso vai apresentar ou um lucro ou um prejuízo. Aqui a gente tem as demonstrações de resultado de 31 de dezembro de 2017
comparado aí com o ano de 2016. Observem no cabeçalho do relatório que essas informações elas estão em milhões de reais, ou seja, para fins de divulgação, para fins de publicação, a gente tem a omissão aí de 6 casas decimais. Então, quando as informações estão em mil ou em milhares de reais, há a omissão de 3 casas decimais. Nesse caso, em milhões de reais, a gente tem a omissão aí de 6 casas decimais, né? Até para reduzir visualmente os números que estão sendo reportados. Mas é uma confrontação dos elementos classificados como receitas e dos elementos classificados, então, como despesas. Na sequência, os balanços patrimoniais, também de 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016, onde a gente tem, de um lado, o conjunto de ativos, então é tudo aquilo que se pressupõe que vai gerar benefício de alguma forma para a empresa, mas classificados em diversas categorias. Então, nas aulas seguintes, vocês vão ter exatamente a noção do que classificar como caixa, equivalente a caixa, estoque, quais são os critérios para reconhecimento desse ativo, estoque, os ativos aí, investimentos, imobilizado, diferido, intangível. Então, a gente tem uma estrutura, mas todos esses ativos, eles estão fundamentados, o conceito desses ativos está fundamentado aonde? Na estrutura conceitual básica. Do outro lado, a gente tem os passivos, que são exigíveis, o passivo circulante e o não circulante, também com as características estabelecidas aonde? Dentro da estrutura conceitual. O patrimônio líquido, que acaba sendo a diferença entre esses ativos e passivos, dividido em capital social, reservas, e a gente tem, num determinado momento, a posição patrimonial da empresa. Então, em 31 de dezembro, esse era o conjunto de ativos e passivos que a empresa apresentava, a situação, o retrato patrimonial da empresa nesse momento. Um outro relatório que é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Aqui, o grupo patrimônio líquido, dentro do balanço patrimonial, ele é aberto, ele é detalhado. Então, todas as transações que fizeram com que esse patrimônio líquido modificasse de um exercício para o outro, ele é apresentado nesse relatório, nas demonstrações, o nome já diz, a demonstração do que fez com que o patrimônio líquido mudasse de posição, mudasse de valor de um exercício para o outro. Então a gente tem todo um desmembramento, todos os eventos, as transações que fizeram com que esse patrimônio líquido se modificasse. Um outro relatório são as demonstrações dos fluxos de caixa. E aí, assim como a demonstração das mutações do patrimônio líquido, você tem um desmembramento, um entendimento do que acontece no patrimônio líquido, na demonstração dos fluxos de caixa, a gente tem exatamente do balanço patrimonial um entendimento do que aconteceu com a conta caixa. Caixa e equivalentes à caixa, quais foram as transações que aconteceram que fizeram com que esse caixa ou diminuísse ou aumentasse de um período para o outro, Então, atividades operacionais, atividades de investimento ou atividades aí de financiamento que fazem com que esse caixa ele tenha uma variação. Então, esse é o objetivo do fluxo de caixa. Então, um outro relatório
que a gente tem, né, inclusive um relatório relativamente novo, né, em decorrência da adoção das normas internacionais, é a demonstração do resultado abrangente. Né? Esse resultado abrangente nada mais é do que um desmembramento, né, do que foi registrado dentro do grupo de ajustes de avaliação patrimonial dentro do patrimônio líquido. Então, ali, geralmente, avaliações que são feitas em alguns ativos e alguns passivos, que recebem um valor de mercado, recebem uma avaliação, uma base de mensuração a valor de mercado, a contrapartida não vai para o resultado do exercício. Fica dentro do patrimônio, nessa conta de ajuste de avaliação patrimonial, aguardando realização. Então, por isso é que é resultado abrangente, né? São resultados que estão dentro do patrimônio líquido, ainda não realizados, mas que no futuro, em um futuro breve, isso vai para o resultado do exercício e vai contribuir aí com o resultado desses investidores, chamado de resultados abrangentes. Então, além do resultado daquele exercício, existe aí uma possibilidade, né, de outros resultados abrangentes que estão dentro do patrimônio líquido aguardando realização. A demonstração do valor adicionado, né, na verdade, essa é uma particularidade brasileira, que é o CPC específico do Brasil, que a gente não tem uma correlação com as normas internacionais de contabilidade, onde o objetivo é mostrar a riqueza que é gerada pela entidade num determinado momento e de que forma essa riqueza ela é distribuída. Ou para pessoal, ou para governo, ou para terceiros, ou inclusive para remunerar capital próprio, né, para remunerar os investidores. Então, é como a empresa cria a riqueza e como a empresa destina essa riqueza aí para diversos tipos de usuários. Então, eu agradeço a atenção. O objetivo, né, foi justamente mostrar essa base, essa teoria que a gente tem na estrutura conceitual básica, que dá suporte aos outros pronunciamentos contábeis. Então, algumas referências que a gente tem para a utilização desse material, né, principalmente o CPC 00, que é o documento, né, da estrutura conceitual para a elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro. E mais uma vez, eu agradeço aí pela atenção e me coloco à disposição se vocês precisarem aí de algum auxílio. Obrigada.